empreendedor, microempreendedor? Tem funcionário na sua empresa? E você tem receio? Chega mais, fica de olho. Segundo o Ministério do Empreendedorismo, o Brasil possui em atividade mais de 15,5 milhões de microempreendedores individuais, que são os MEIs. Eles são a base da nossa economia e representam 73% do empresariado nacional. O que às vezes gera insegurança para os MEIs é quando chega a hora de contratar um novo funcionário. Por isso, é importante a gente saber quanto realmente custa esse colaborador para a empresa. E quem nos ajuda a entender esse custo todo é a empreendedora e planejadora financeira Ana Cláudia Viana. Seja muito bem-vinda, Aninha, à nossa casa. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, muito obrigada. Quando a gente fala de contratação, eu acho que quase todas as pessoas que têm empresa, né, ficam pensando, e agora? Vai ficar caro? Será que vale a pena eu ter um funcionário? Acho que geralmente são essas as perguntas. E eu queria que antes a gente falasse das contas, você falasse, vale a pena eu ter um funcionário na minha empresa? Saudável pensar em todas essas questões. É inteligente e previne muito dissabores, né? Você ter que mudar o seu roteiro e ter um gasto que não foi planejado, né? Pode causar um dano no seu diário, no seu livro caixa, que talvez demore muito tempo para reverter, né? Então, sim, é preciso que fazer contas, é preciso saber se você é simples, se você é lucro presumido, se realmente você precisa de um funcionário, se você pode contratar um estagiário, se você pode contratar uma empresa terceirizada, né? Então, é possível você, através das contas, saber que caminho você vai, né? Você não ficar tanto na angústia. E agora nós temos um aumento, né, no salário mínimo, então isso reflete em todas as contas, né? Porque tudo é baseado em conta, né? E então é necessário, por exemplo, a gente saber, por exemplo, tanto de tempo que a empresa tem, qual o lucro dessa empresa, se ela está crescendo ou não, porque geralmente a gente sabe que começa entre os casais, por exemplo, entre o marido e a mulher, né? E aí, de repente, está crescendo, aí fala, poxa, acho que agora chegou a hora de contratar alguém, vamos fazer essa conta. Isso. Quando a gente faz essa conta, a gente tem que pensar que aquele funcionário, ele tem que trazer algo pra gente também? Também. Nem todos os funcionários, eles têm a função de ir coletar a venda, ser o comercial e efetivamente trazer negócio para dentro do negócio. Mas todos os colaboradores devem ser úteis e produtivos, né, para o conjunto, né? Não faz sentido, né? Mas chega a ser um investimento? Eu já li vários estudos dizendo que o colaborador, ele é um investimento para a empresa. Ele chega a ser um investimento, você acha? Isso, por isso que é bom a gente fazer conta dos números, né, para saber até como que a gente vai investir esse dinheiro. Então, existem pessoas, existem perfis comportamentais que preferem, por exemplo, que o empregador invista no desenvolvimento intelectual dele, invista em treinamentos. Então, às vezes, com o recurso em dinheiro, eu não consigo aumentar o salário dele, porque eu vou ter aumento de custos proporcionais, mas eu posso incentivá-lo através de pagamentos de pós-graduação, de cursos de especialização, né? Planos de saúde, por exemplo, né? Se eu aumentar para o meu funcionário, por exemplo, R$200 em dinheiro, ele não consegue comprar um plano de saúde de jeito nenhum com esse dinheiro. E às vezes, dependendo do número da empresa, do número de funcionários, eu consigo, através da minha empresa, contratar um plano de saúde com custo menor e que seja acessível para esse funcionário. Mas entender como eu estimulo também esse funcionário faz parte dessas contas, porque então, nem todo mundo se estimula da mesma forma. Então vamos para as contas. Quanto custa? Quanto custa? Então vamos lá. O salário então vai para 1.412, né? E aí nós começamos com 8% de FGTS em cima desse valor, que a gente soma aqui 112,96. E depois nós temos o Vale Transporte, né? O Vale Transporte eu considerei aqui R$10, né? Vezes 22 dias úteis, que é os dias de trabalho. Lembrando que tem variação de acordo com a localização da empresa, né? O número de transportes que ele vai precisar. Às vezes ele vai precisar de trem, metrô, ônibus, né? Às vezes é só ônibus. Então todo esse valor aqui é aproximado. Mas a empresa é obrigada a fornecer? O Vale Transporte, né? E aí se desconta 6% do funcionário, né? Ela fornece, né? No caso aqui ficaria R$222.
Nós descontamos esse 84,72, que seria o 6% do funcionário. Isso vai dar um custo para a empresa de R$ 135,28. E o vale-refeição, a mesma coisa, tá? Eu considerei aqui R$20, mas em grandes capitais esse valor não dá para nada. Real, Uma né? Não dá para nada, né? Coxinha e um Dependendo refresco. de alguma rua que você Um tá na hot dog capital. 2. Já era. É um café, né? Um café e um pão de queijo. Enfim, aí vezes 22 dias, aqui nós vamos ter um custo de 440, né? Então aqui a gente já falou que é um valor aproximado. E aí a gente continua com os custos, né? Só que aqui eu trago como provisão. O que é isso? Eu sei que eu vou ter este custo lá na frente. Mas eu posso me planejar, eu posso saber quanto que eu vou gastar mês a mês, acumulo este valor para que no dia da conta eu tenha o valor inteiro, né? Mas isso daqui não é obrigatório reter, é uma provisão, certo? Então eu sei que eu vou ter que pagar. Uma maneira inteligente de você, de no se final do organizar. ano, não passar um perrengue, né? Exatamente. Porque a maioria das empresas comete esse erro. Vou confessar, Exatamente. principalmente em questão dos restaurantes, né? A maioria comete esse erro e chega no final do ano, eu tenho que pagar 13º, Fluxo mas de todo caixa. ano você sabe que você tem que pagar 13º, né? Então a provisão é muito importante nesse caso, né? Aí eu tenho um fluxo de caixa, né? Eu vou Sim. ter uma linearidade, eu vou conseguir planejar e trabalhar com números, né? Pensar anual, o empresário precisa pensar anual. Quanto que ele custa ao ano? E depois ele ir se organizando, né? Justamente esse exemplo que você citou, né? Então, restaurante, por exemplo, com certeza o pico deve ser Dia das Mães, né? Exatamente, Maio, pá! Então eu vendo muito, arrecado muito. Mas aí eu vou enfrentar um período que não vai ser tão intenso assim. Então eu tenho que me organizar nesses meses que são altos para aguentar os meses de inverno, vamos assim dizer, né? Então as férias eu sei que eu vou ter que pagar. Se o funcionário completar um ano, é certeza, né? Então não é uma coisa que, eu vou ter. Não, é certeza, você terá, né? Terá. 13º. O cálculo é simples, né? O valor do salário mínimo, que nós estamos usando aqui como exemplo, dividido por 3. Este valor nós vamos dividir por 12 e vai dar o valor da provisão mensal ao mês, R$ 39,22 ao mês. Somado aqui, FGTS de novo. O FGTS ele caminha, ó, ele também, vai né? com Vai todo junto. mundo. 8%, ele vai ser calculado nas férias. E ele vai ser também calculado no 13º salário, que também é certeza que eu vou ter que pagar, né? E aí, 13º é o valor dividido por 12, é o valor que nós vamos encontrar aqui, né? E o FGTS acompanha aqui, somados, e aí nós encerramos as provisões. Esse é um cálculo, até então, do Simples Nacional, né? Quando a gente entra no lucro presumido ou lucro real, nós temos o INSS patronal. E isso é assim, são muitas coisas a serem consideradas, regime, enquadramento, se o funcionário vai ter vai estar exposto a risco, né? Se ele vai ter que a aposentadoria especial, né? Por menos tempo. Adicionais, né? Noturno, sei lá, depende do horário. Insalubridade, etc, etc. Então, ela pode vir aqui nessa faixa básica de 3 a 20, mas, dependendo dos agravos, ela pode ficar aqui nos 27 a 29% no INSS patronal. Então, eu tenho todos aqueles custos, mais esse aqui, no caso do lucro real ou do lucro presumido. Tem uma perguntinha para você de WhatsApp. Boa. Vamos fazer aqui antes de ir. Boa tarde. Essa pauta é tudo que eu precisava. Tenho um estúdio de beleza e quero contratar uma manicure, mas não sei como, pois me colocaram muito medo por conta das leis trabalhistas. Vocês podem me ajudar? É a Tati que está perguntando pra gente de São Boa, José dos Tati. Campos. E Obrigado, aí? viu? Boa tarde. Eu entendo que essa medo da trabalhista, no caso das manicures, é quando se contrata como PJ, pessoa jurídica. Essa manicure, ela abre um ME, né, uma MEI, e ela vai trabalhar. Porém, ela tem hora para chegar, ela tem hora para sair,
ela tem almoço e ela só pode atender dentro do estabelecimento comercial. Isso descaracteriza uma PJ. pessoa jurídica. Sim. Então, no caso de afastamento, né, um acidente de trabalho, gravidez, né, se ela pedir a conta, todas essas questões que ela teria direito no CLT, eles ficam em aberto. E aí cabe o funcionário procurar os direitos dele e certamente ele ganhará, porque desconfigura, né? Então, é a grande sacada, né? Se fizer o trabalhista direitinho, pagar os encargos, não tem vai dar problema nada. Só nenhum. pagar direitinho, se prevenir, né? Que Exatamente. não tem medo não, fica tranquilo. Exatamente. Aí os outros benefícios que vai de acordo com cada empresa, né? Algumas empresas oferecem o seguro de vida, o plano de saúde, como a gente tinha conversado, assistência odontológica, tudo isso são custos, né? Quanto mais benefícios eu forneço, mais custos eu tenho, né? E aí a gente vai falar agora dos custos indiretos, que é aqueles que vem junto, vem de brinde e de imediato eu não enxergo. Então, treinamento, eu vou contratar essa pessoa, eu tenho que treinar. Como é que vai cortar o legumes, né? Como é que vai lavar a louça? Como é que vai fazer? O que vamos fazer, né? Qual vai ser o seu método de trabalho? Isso eu vou ter alguém disponível para treinar e vou ter um funcionário que não estará trabalhando porque ele está em treinamento. Ou seja, eu estou pagando e ele está treinando, né? Equipamentos de trabalho, aí a gente pode colocar a bancada, os materiais, os utensílios, computador, celular, aí vai depender de cada atividade, Ou né? até dos EPIs, né? Isso, Dependendo aqui do lugar. os uniformes e EPIs, né? Dependendo do lugar, né? Você vai ter que comprar uniforme, EPIs e etc. E mais pessoas dentro do escritório, dentro da empresa, vai ter aumento de energia elétrica, de água, né? Eu vou precisar de um espaço apropriado para ele se trabalhar, né? Para ele ter a vida dele. E os materiais de escritório, de limpeza, papel higiênico, porque vai aumentando pessoas, vai aumentando os custos. Esses são os custos indiretos. Isso entra dentro de uma contratação. É importante eu colocar tudo isso dentro de uma contratação, inclusive material de escritório. Isso. Porque é um valor mínimo que a gente fala, é um rateio tão pequeno, mas é importante colocar, né? Porque Então, somando tudo, depende. Né? dá um belo montante. Né? De poucos em poucas despesas, você vai ter uma grande despesa anual. Então, por exemplo, o fato de eu aumentar mais uma pessoa, eu vou gastar, sei lá, um pacote a mais de papel higiênico, tá? É uma pessoa, mas eu vou fazer uma contratação só para uma ou eu vou contratar 10, 15, 20, né? Qual é o meu plano de contratação esse ano? Né? E aí, os pequenos gastos que vão no final do mês dar aquele montante assustador. E acreditem, 10% do rendimento de cada um de nós, vai para o ralo sem a gente saber para onde foi. 10%. Então, assim, trocou R$50, você comprou um cafezinho aqui, trocou R$50, não contabilizou, daqui uma semana você já não lembra onde que você gastou aqueles R$50, né? Então aí ele fica naquela zona perdida, no limbo. Então a dica que eu trago para vocês é, de fato, separe as provisões. Não deixa para a última hora, né? Transfira o valor das previsões para uma conta e invista. Você já sabe que você vai ter essa despesa. Então, retira da conta corrente que circula os gastos normais, separa, né? E dê preferência para investimentos conservadores. Renda fixa, um tesouro, uma coisa mais segura, que não seja tão volátil e que não tenha prazo de resgate, né? Porque você vai usar esse dinheiro, né, no final do ano ou no momento das férias. E a outra dica é o barato sai caro, que é isso que eu estava falando da manicure, da pejotização de pessoas que são tratadas como CLT. Então, a princípio, o empresário acredita que ele está fazendo a economia desses custos, quando na verdade ele está empurrando essas obrigações para algum momento no futuro, que é certo que vai acontecer, né? Às vezes, também escuto, vou contratar o meu sobrinho, que é mais barato
e não tem vícios, eu treino ele, do que contratar alguém especializado naquela função. O barato sai caro, né? Então, se é uma relação familiar, talvez ele não tenha, acate a autoridade do chefe, do líder, traga discussões familiares para o ambiente de trabalho, dê mau exemplo para os outros funcionários, porque daí fica assim, diferente, né? É um mau exemplo, porque, é o sobrinho do chefe, nada vai acontecer, né? E aí a gente vai tendo desgastes dentro da equipe e o barato sai caro, né? Aí a equipe vai estar desmotivada, né? E o valor não tem preço. A competência deve ser valorizada, não é verdade? Muito bom. Exatamente. Não, Aqui, só para encerrar, a diferença dos custos É isso que eu ia totais. falar, isso que eu queria saber. Então, olha, aqui somando nas porcentagens, no Simples Nacional apenas custos previdenciários, a gente não está falando de outras despesas. Simples Nacional 61,41 de custo, lucro real 94. Então, como eu faço essa conta, salário mais a porcentagem é o custo total que eu vou ter desse funcionário. Muito legal, viu? Meu Olha, Deus. muito interessante. Agora, uma coisa importante, o Interessantíssimo. barato sai caro. O barato sai caro. Cuidado. O barato sai caro. É verdade. E você esteja sempre muito preparado para o mercado de trabalho para ter o seu valor. Exatamente. Porque o seu valor, você quem dá, né? Exatamente. Então, se você tem esse conhecimento, se você estudou, se você sabe fazer essa função, você tem o seu valor. Então, também não baixe o seu valor por isso, porque isso é importante também. Porque é custo, sim, mas ele vem junto com alguns Com os benefícios. Exatamente. Tem que ser, poxa vida. Poxa vida. Aninha, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Eu adorei. Eu acho que a gente podia fazer mais pautas assim, porque a gente consegue pensar melhor, eu não é? concordo. Muito legal, adorei a pauta. Muito bom. Obrigada. Você de casa, se tem dúvida, aproveita para seguir a Aninha, ó, @pensilume, tá? Para iluminar a sua cabeça, vai dar tudo certo. Não tenha medo de empreender, não é, Isso Aninha? mesmo, não tenha medo. Planejado dá tudo certo. Obrigada, Obrigada. viu? Beijo. Obrigado, Obrigada, Aninha. Valeu, Léo. valeu.